Essa mulher construiu um império dizendo que salvava crianças, mas dentro da própria casa, ela planejou a execução do homem que dormia ao seu lado. O Brasil inteiro conheceu Flor de Lis como a pastora que acolheu 55 filhos. Ela lotava igrejas, vendia milhares de CDs gospel e se tornou deputada federal, tudo enquanto a nação a via como uma santa. Mas por trás do sorriso e da Bíblia, a polícia descobriu algo que parece saído de um filme de terror. Uma família transformada em um esquadrão da morte. Na madrugada de 16 de junho de 2019, Anderson do Carmo foi atraído para a garagem da própria casa e recebeu mais de 30 tiros. E o mais assustador não foi o crime, foi descobrir quem estava no controle de tudo. Quantos dos filhos daquela casa sabiam? Quantos ajudaram? E até onde uma mulher pode ir para não perder poder, dinheiro e uma imagem de santidade? Essa é a história por trás do caso Flor de Lis. Nossa história começa muito antes dos tiros, nas favelas do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Flor de Lis dos Santos de Souza não nasceu em berço de ouro. Ela era uma mulher de fibra, uma professora que ganhou fama nos anos 90 ao adotar dezenas de crianças em situação de vulnerabilidade. O Brasil se apaixonou por aquela narrativa. Uma mulher pobre que dividia o pouco que tinha com menores abandonados pela sorte. Ela era a personificação da caridade cristã. Nesse cenário, surge Anderson do Carmo. A história deles já começa com um nó na cabeça de quem tenta entender. Anderson chegou à casa de Flor de Lis ainda adolescente, como um de seus filhos adotivos. Sim, você ouviu bem, ele começou como filho. Mas com o passar dos anos, a relação mudou. Ele se tornou o companheiro de Flor de Lis. Juntos, eles formaram uma potência. Anderson era o estrategista, o homem que transformou a história da mulher que adotava crianças em uma carreira política e musical de sucesso estrondoso. Eles se mudaram para uma mansão em Pendotiba, Niterói. Era uma vida de luxo, cercada por dezenas de filhos, alguns biológicos, a maioria adotados. Aos domingos, as igrejas ficavam lotadas para ouvir Flor de Lis cantar e Anderson pregar. Eles eram o casal 20 do mundo evangélico. Mas entre as paredes daquela mansão, a realidade era muito diferente do que mostravam as redes sociais. O que parecia um refúgio de paz era na verdade um caldeirão de privilégios, onde os filhos eram divididos entre preferidos e excluídos, e onde o controle de Anderson das finanças e da rotina da casa começou a gerar um ódio silencioso, mas letal. Tudo explode na madrugada fria de 16 de junho de 2019. O casal voltava de um passeio romântico. Ao chegarem em casa, Anderson percebeu que algo estava errado. Ele voltou à garagem para buscar algo no carro e, de repente, o silêncio do bairro Nobre foi rasgado por uma sequência ensurdecedora de tiros. Anderson foi atingido por mais de 30 disparos, a maioria na região pélvica e genital, uma assinatura clara de crime passional e de ódio. Flor de Lis, em prantos, disse à polícia que tinha sido um assalto, uma tentativa de latrocínio. Mas os investigadores da Delegacia de Homicídios de Niterói não eram amadores. Por que um assaltante daria 30 tiros e não levaria nada? Por que o cachorro da casa, que era conhecido por ser agressivo, não latiu? E o mais estranho ainda, por que alguém tentou queimar evidências no quintal da casa poucas horas após o crime? A investigação começou a puxar o fio de uma meada perturbadora. O crime não foi um impulso, foi o ato final de uma peça que durava anos. A polícia descobriu que antes dos tiros, houve tentativas frustradas de matar Anderson com veneno. Sim, arsênico e outras substâncias eram misturadas na comida do pastor durante jantares em família. Anderson chegou a ser hospitalizado várias vezes com problemas gástricos misteriosos, mas ele, em sua cegueira por Flor de Lis, nunca imaginou que o veneno vinha das mãos de quem ele amava. As quebras de sigilo telefônico revelaram o lado sombrio da santa. Mensagens de Flor de Lis para um dos filhos diziam: "Não posso me separar dele, porque senão vou escandalizar o nome de Deus." Para ela, o divórcio era um pecado inaceitável, mas o assassinato era uma solução logística. A casa era dividida em facções. De um lado, os filhos que odiavam o controle rígido de Anderson sobre o dinheiro, do outro, os que ainda tentavam manter a ordem. A reviravolta mais chocante veio quando um dos filhos, Lucas, e outro, Flávio, foram apontados como os executores diretos. Flávio puxou o gatilho. Lucas comprou a arma, mas
eles não agiram sozinhos. Eles eram soldados de um comando central. A investigação provou que Flor de Lis coordenava as comunicações, limpava a cena do crime e manipulava os filhos para que assumissem a culpa sozinhos. Houve relatos de rituais religiosos onde o sangue de animais e talvez outras coisas era usado para fechar o corpo e garantir que o plano funcionasse. Durante meses, Flor de Lis usou sua imunidade parlamentar como deputada federal para evitar a prisão, enquanto ia à televisão chorar a morte de Anderson. Ela chegou a fazer passeatas pedindo justiça por Anderson, carregando fotos dele enquanto nos bastidores ameaçava testemunhas e destruía celulares. Foi uma performance digna de Oscar, mas a máscara estava rachando. A polícia montou um quebra-cabeça de traição, sexo grupal dentro da casa e uma hierarquia digna de uma organização criminosa. A justiça tarda, mas no caso Flor de Lis, ela veio com o peso de uma marreta. Em agosto de 2021, o plenário da Câmara dos Deputados cassou o mandato de Flor de Lis por quebra de decoro parlamentar. Sem a proteção do cargo, ela estava vulnerável. Apenas 48 horas depois, a polícia bateu à sua porta. A imagem de Flor de Lis sendo levada para a viatura, segurando uma bíblia e com o semblante derrotado, foi a imagem que encerrou uma era de hipocrisia. Em novembro de 2022, veio o veredito final do Tribunal do Júri. Após dias de depoimentos que pareciam sair de um filme de terror psicológico, Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio pelas tentativas de envenenamento, associação criminosa armada e uso de documento falso. Seus filhos envolvidos também receberam penas pesadas. Flávio, o executor, foi condenado a mais de 30 anos. A família de 55 filhos estava desintegrada. Alguns hoje vivem no anonimato, tentando esquecer o horror. Outros permanecem leais à mãe, acreditando em uma teoria de conspiração que não se sustenta nos fatos. Flor de Lis permanece presa, tentando recursos judiciais para reduzir a pena. Mas o veredito da opinião pública já foi dado há muito tempo. A história da pastora que mandou matar o marido não é apenas um caso de polícia, é um lembrete sombrio de que às vezes as maiores atrocidades são cometidas em nome do amor, da família e de Deus. E você, acredita que a justiça foi feita ou que ainda existem segredos enterrados naquela garagem de Niterói? Se você curtiu o conteúdo, apoia o canal deixando seu like e se inscrevendo. Isso ajuda muito esse tipo de vídeo a continuar existindo. E aproveita para conferir os vídeos que vão aparecer na tela. Tem mais histórias e conteúdos que você provavelmente vai gostar.